Amigos investidores, tudo bom com vocês? Hoje eu trago para vocês renda variável, dentro da renda variável, fundo de investimento imobiliário. Vou ser breve, vou dividir o vídeo em algumas partes, mas irei começar, depois a gente vê quantos de partes que foram. O que nós vamos falar? Vamos falar o que são esses fundos imobiliários, uma breve pincelada. Fundo imobiliário é o quê? São pessoas que estão juntando dinheiro para investir em imóvel. Como investir no imóvel, às vezes você precisa de um valor muito alto no fundo imobiliário, você já consegue investir em imóveis com R$ 100. Como investir, como abrir uma conta numa corretora para que você faça essa intermediação e acesse assim esses fundos imobiliários, quais são as vantagens que tem investir um fundo imobiliário, por exemplo, valor baixo para se investir, quais são as desvantagens, por exemplo, às vezes tem uma desvalorização a mercado, dependendo da situação. Qual é a comparação quando você investe em fundos imobiliários contra imóveis para alugar? Quais são os custos inerentes a investir em fundo imobiliário? Qual é o perfil deste investidor que está procurando o fundo imobiliário? Como escolher, que é uma parte muito importante, como escolher, quais são esses critérios para que a gente possa, assim, estar investindo em fundos de investimento imobiliário. Bom, agora eu trago para vocês o próximo. O que é o fundo imobiliário? Bom, o fundo imobiliário é aquela pessoa que investe em imóveis, só que com um valor pequeno, podemos dizer dessa maneira, em grandes imóveis, seja em shopping centers, seja certificados de construção de imóveis, empresas que criam resorts, empresas que hospedam hospital e etc. Então quer dizer o quê? Você vai ser um proprietário de vários imóveis, investindo pouco e recebendo dividendos. Eles são mais procurados para quem deseja ter uma renda passiva. O que quer dizer o quê? É pela pessoa que precisa e gosta de receber mensalmente dinheiro. Então, se você já investe em imóveis ou pretende investir em imóveis, os fundos imobiliários são um caminho muito viável, pois você tem menos burocracia para você ter investimento em fundos imobiliários, o valor de investimento é baixo e com os fundos imobiliários você ganha duas vezes, que é com a sua valorização da cota e seu rendimento mensal. Como investir no fundo imobiliário? Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é se cadastrar numa corretora de valores. Por quê? Porque é através dela que a gente faz as negociações. É lá que a gente faz uma ficha muito rápida e transferimos de valores para lá nas corretoras e através da corretora que a gente consegue assim fazer os investimentos. Eu aconselho utilizar sempre os bancos digitais, por exemplo, o Nubank, por exemplo, para depositar o dinheiro, ou PagSeguro, e você faz a corretora. Tem N corretoras como Isinvest, Clear, Inter e assim por diante. Lá você faz o cadastro e faz o investimento. Basicamente um esquema, você manda o dinheiro para o banco é uma corretora semelhante ao banco, você vai escolher o fundo que você vai investir, utilizando uma dessas corretoras que estão aí, por exemplo, e você a partir daquele momento vai estar investindo naquele fundo imobiliário, tá bom? Bom, quais são as vantagens? Primeiramente, a vantagem de investir num fundo imobiliário é o seu baixo custo de entrar no investimento. Você compra fundos imobiliários de R$ 10, R$ 100, R$ 180, uma cota e já consegue receber dividendos, opções de qualidade. Você não vai ficar preso em apenas um imóvel. é, é, por exemplo, se você comprar um imóvel aqui em Nova Serrana, por exemplo, aqui em Nova Serrana, Minas Gerais, e é lá no centro. Então você vai ter apenas um imóvel e todo o seu capital está ali. Mas se acontecer qualquer coisa, você acaba tendo este problema. Então onde entra a diversificação. Você pode comprar fundos de shopping de 5 estados, 10 estados, fundos de logística. Então, ir diversificando o seu capital em diversos tipos de empreendimento. O fracionamento quer dizer, você vai fracionar seu dinheiro em cada um dos lugares e assim ter mais vantagens. Qual é uma comodidade e simplicidade? Porque você não tem que preocupar se o inquilino está pagando, se não está pagando. Você não tem que preocupar se tem uma reforma para fazer, se tem IPTU para fazer. Basta você entrar lá dentro do sistema e olhar o relatório no final do mês ou a cada 3 meses, relatório gerencial e entender. Opa, está pagando, está tudo direitinho e o dinheiro vai cair no seu provento. O provento vai cair na sua conta todos os meses. E um benefício fiscal, que é o quê? Basicamente, quando você faz um investimento em um imóvel, você tem a tributação sobre o aluguel, quando você aluga ele para qualquer pessoa. Por mais que
As pessoas não informam isso, não pagam, pelo menos aqui na cidade nossa, mas na declaração de imposto de renda, quando você investe em FII, você não vai ter a tributação. Tem uma excelente rentabilidade, você encontra FIIs com rentabilidade de 1% ao mês, 0,8%. Pega um imóvel, às vezes você vai conseguir do imóvel 0,5% ao mês, quando você faz a construção. Então ele tem essa vantagem, é uma renda variável. Então quer dizer, um mês pode dar 1%, outro mês pode dar 0,6%, tem por 1,2 por mês, então ele vai ter essa variância. É bom? É, porque você não vai ter, além de você não ter uma certeza, tem meses que provavelmente, por exemplo, novembro, dezembro e janeiro, os fundos de imobiliários de shopping pagam muito bem. Volatilidade. Ela tem uma menor volatilidade quando você compara elas às ações, tem mais segurança por conta disso e paga dividendos mensalmente.